Olá, você sabe como funciona uma curadoria para exposições de joias? Esse será o tema de nossa primeira live, uma live preparatória para a Jornada da Design de Joias, que irá acontecer na próxima semana. Quer saber mais sobre a jornada? Um evento online e gratuito. Clique no link da bio e inscreva-se. Serão 3 encontros que irão transformar a sua carreira em uma designer profissional, criativa e reconhecida por sua marca. Hoje nós vamos conversar com a Miriam Mina Korokovas. Irei receber essa convidada mais que especial, uma renomada designer de joias e arquiteta, autora de uma extensa obra. Ela é curadora na casa, Museu do Objeto Brasileiro e promove workshops no Brasil e no exterior. Miriam foi a primeira brasileira a realizar o mestrado em joalheria pelo Pratt Institute em Nova York e atuou como professora pesquisadora visitante na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos realizou pesquisas inovadoras em diferentes técnicas e materiais, como nióbio e titânio. Na década de 80, fundou a oficina Escola de Joalheria na cidade de São Paulo. Hoje continua a inspirar novos talentos. Então, vamos explorar esses temas fascinantes sobre a sua carreira e insights na criação de joias contemporâneas. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem esse momento único. Pronto. Então, gente, aqui com vocês, a Miriam Mina Krokovas, que estou muito feliz, queria agradecer imensamente você aceitar o convite de estar aqui contando um pouquinho sobre a sua carreira, né, que é uma carreira encantadora, inspiradora. Então, seja muito bem-vinda. Olá, cá estou. Ah, gente, para quem não acompanhou, né, lá no Insta a gente teve um probleminha de conexão, então a gente migrou aqui para o Zoom para poder fazer acontecer. Mas enfim, zeradas, calmas agora, centradas novamente. Vamos começar como se nada tivesse acontecido. Me perdoe. O problema é comigo, não é com a Viane. Ah, imagina, isso de vez em quando acontece. Coisas ao vivo sempre são assim, a gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer, conexão, sempre acontece. Fica tranquila, o que interessa é o conteúdo que você vai trazer para a gente, é você estar aqui hoje, mesmo depois desse caos, ainda está aqui firme e forte para a gente conseguir entregar isso. Então, agradeço de coração, fico assim, muito, muito feliz mesmo e muito honrada com a sua presença aqui hoje. Eu que fico honrada, Viane, de você me convidar. E você já teve uma escola, uma pessoa super joalheira também. Eu falei, também é um prazer Ah. grande. Não, mas olha, assim, as escolas de joalheria, né, o ter escolas de joalheria, a gente não pode esquecer que esse olhar de ensino, esse olhar de um local, né, para poder tá trazendo aí, começou também, né, dentro da sua trajetória, dentro de todas essa sua visão de estar à frente desse universo criativo, de realmente da educação, de estar trazendo novos joalheiros, de estar levando os joalheiros para o mundo, tá? Então, eu queria que você, para a gente começar, então, eu acabei de apresentar a Miriam, tá, gente? Mas eu vou pedir agora para ela contar esse início de carreira para vocês, esse currículo maravilhoso, essa história de vida maravilhosa que ela tem no universo da joalheria. Eu acho que isso para a gente é realmente assim, muito inspirador. Então, Miriam, conta para a gente um pouquinho como que começou essa sua jornada na joalheria e o que te inspirou a seguir esse caminho. Sim, é longo. Imagina, eu comecei com 16 anos de idade, imagina só. Não tinha aqui no Brasil nada disso.
Tinha sim, claro. Tinha, olha, antes de tudo, Caio Mourão foi um super personagem. Miriam Mamber também expuseram na Bienal. E é o seguinte, vou contar sobre o meu caso. E eu fiz curso de joalheria no high school, acredite. O high school, eu estive lá por quê? Porque meu pai é cientista, havia ganho uma bolsa de estudos, e aí, claro, fui eu, meu pai, minha mãe. Aí me colocaram no high school e eu não sabia falar inglês direito, né? Então, as minhas aulas eram mais em arte, porque desde criança eu faço artes. Aliás, minha família, a maioria é de artistas, mas mais de pintura, né? Eu fui mais para o tridimensional. Bom, aí do lado onde eu fazia uma aula de cerâmica, tinha uma portinha. Aí eu fui lá ver na portinha o que que se passava. Era uma outra sala de aula, mas era de joalheria. Eu vi uma menina, né, pulindo um anel, e aquele anel em prata fez assim no olho, iluminou meu olho. Falei, gente, eu quero aprender isso. Daí, no semestre seguinte, eu me inscrevi e comecei a estudar joalheria lá. E olha, eles ensinavam tudo, fundição, esmalte, tudo que você puder imaginar, mas pouquinho, né? Porque era um semestre só. E aí comecei ali. Daí, depois, o que eu vou falar? Voltei para São Paulo. Ah, deixa eu falar. Ganhei uma bolsa de estudo para fazer uma faculdade lá. Mas minha mãe não deixou. Ai, que dó! Então, ela falou: não, é porque assim, a minha família é o seguinte, não sei se eu preciso contar isso, mas eu vou contar. Eu tinha uma irmã, mas ela faleceu, aí eu fiquei de filha única, e aí minha mãe se apegou muito a mim. Meu pai ia deixar, sabe? Meu pai queria mais é que eu estudasse sem parar. E aí nós voltamos para o Brasil, e foi o que aconteceu. Mas então, meu começo foi esse. Aí eu voltei para o Brasil, tinha um vizinho meu aqui no Campo Belo, em São Paulo, que era um ourives. Depois eu conto a história dele também. Ele me acompanhou até ele falecer. E aí ele aprendi muito com ele, e foi assim também que eu me motivei a continuar a estudar joalheria. Fora ter as minhas influências da William Johnson, eu conversava com ela bastante, porque aqui no Brasil só tinha estrangeiros. A Ula, a Renée Goldman, ai, é uma infinidade, gente, o que eu vou falar? O Bobin Stepanenko, que eu fui muito amiga dele. Então, a gente tinha muita troca de conversa, e também eu gostava de ver todo o trabalho deles, ir atrás. E foi assim, eu fui me dedicando a isso, mas eu não. Daí eu ia fazer artes plásticas, mas como nesse high school tinha feito tanta coisa em artes plásticas, tinha gravura, pintura, tudo que você pode imaginar, até cinema tinha dentro. Eu aprendi a dirigir lá também, você acredita? Como é o high school dos Estados Unidos, é demais, demais. É Eu uma, estudei é no... uma vivência que nem em faculdade de artes a gente tem aqui, né? Assim, Pois é, não consegue ter global. aí eu queria fazer artes plásticas, eu ia entrar na FAP, entrei, mas meu pai falou assim, você faz arquitetura, que você já sabe muita coisa de técnica, tudo, você ampla o horizonte, porque na faculdade de arquitetura tinha história da arquitetura, história da arte, tinha sociologia, tinha muito mais coisa. Eu falei, então eu fui fazer arquitetura. Aí eu me formei em arquitetura. Então, e realmente, assim, a arquitetura também é uma visão plástica, só que ampliada, né? E a joia, muita arquiteta que se transforma em joalheira tem um trabalho fantástico de equilíbrio de forma. Sim, a Tem, Nina Lima é uma delas, a Nina Lima é uma delas. Tem muita gente que segue, que fez arquitetura, ou vai para a música, ou vai para as artes plásticas. Eu digo assim, na verdade,
Não é que eu fui para a joalheria, eu fui para as artes plásticas, e nas artes plásticas entrava tudo também, né? Porque depois eu explico mais. Tem que Ah, perguntar mais coisas para mim, né? não, mas a gente pode ficar livre, não tem problema nenhum. A gente vai Pode? conversando aqui. Aqui é um super bate-papo, fica Ah, então tranquilo. tá ótimo. É, Tá. e eu só acho muito interessante quando você fala no olhar das artes plásticas, é que realmente assim, a sua joalheria, ela traz toda essa questão conceitual, provocativa que a arte tem, né? Então é É, um olhar muito diferente, que é um olhar que você traz para dentro das suas curadorias também, né? também. Então, aí eu entrei na FAO, me formei na FAO. Aí passou um tempinho, eu pedi uma bolsa de estudos para as artes plásticas para os Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa da Fulbright e do CNPq. Mas aí eu já tinha uma escola, aí já tinha fundado a oficina, escola de joalheria, certo? E eu fui mesmo assim, eu larguei minha escola lá com as pessoas que eu convidei para dar aula, contratei, pessoas incríveis. Tinha a Marina Lima, não posso deixar de mencionar, a Marisa também, tinha o meu primo, Roberto Maglovski. Quer dizer, tinha muitas pessoas, a Marli Maier já faleceu, mas muitas pessoas, muitos professores que se formaram comigo, então sabiam o jeito que eu gostava de dar aula. Tinha tudo também, tinha até polimento de gemas, tudo, tinha tudo. Era impressionante. Tanto é que a gente, uma das exposições, muito interessante, que eu gosto muito de falar dessa exposição, porque eu falei assim, olha, a joalheria não só ouro e prata, mesmo porque as pessoas não têm dinheiro para comprar ouro. Aliás, naquela época não era tão caro, mas hoje é impossível. E fora o que eu acho, o que acontece, que se eu trabalho com ouro, é que eu já tenho das joias que eu ganhei desde criança, aqui eu vou transformando, reutilizando o ouro que eu tenho para colocar nas minhas joias atuais, né? Então, nós fizemos uma exposição que cada professor escolheu um metal. O bronze, o cobre, o mercúrio. Olha, a Marina Lima escolheu o mercúrio, só que ela fez um colar em vidro, depois em metal, em cobre, e lá dentro o mercúrio passeava enquanto ela andava, né? Outra fez em ouro, outra fez em prata. Bom, os metais que a gente conseguia trabalhar na joalheria foram expostos nessa exposição, que era uma escola que se chamava Oficina Escola de Joalheria. Aliás, assim, a escola registrada na prefeitura foi a primeira a existir no Brasil. Claro que existiam. Eu dava aula antes, aqui no fundo do quintal da casa da minha mãe, que agora é minha casa. Ela foi crescendo, crescendo, eu tive que abrir uma escola, aí resolvi registrar. Teve a escola nova, do Marco do Ailib, né? E, bom, em suma, serão essas grandes duas escolas que funcionavam naquela época. Depois se proliferou, multiplicou, né? Ordem progressiva. É, e eu acho que uma das coisas que você falou, que, né, dentro da história também, eu tive uma escola, enfim, que realmente é o olhar do professor, como a equipe que está com a gente faz a diferença, né? Lógico, sempre tem a questão da gestão, mas assim, o olhar da equipe, a criatividade da equipe, esses bons profissionais, esses joalheiros, essa amplitude de criatividade e olhar diferenciado de cada um vai agregando e transformando os alunos e a própria escola. A Então, escola. realmente Aliás, a escola era maravilhosa, que eu fui diversas vezes para conhecer. E tinha tudo, tem até. Ah, então, você tinha uma pequena galeria. Lá na escola que eu fundei, tinha uma galeria também. Era muito legal. E na sua que eu entrei, tinha tudo. Eu falei, e era tudo arquitetonicamente falando. O desenho lá de dentro era muito bom, muito bem distribuído. Eu conheci a Giz, né? A Giz Ribeiro ainda está por aí com você, não é?
É, a Gi super talentosa, né? Também traz um É, olhar de design super inovador, muito, tem um trabalho maravilhoso e começou lá, né? A Giz é pois mais é, do que pois é. começou E hoje lá. ela está comigo, até hoje está comigo. Eu convido ela para umas exposições, ela participa de algumas que já foram para os Estados Unidos também. É isso. Mas a sua você colaborou muito, que eu soube disso. E eu Ah, acompanhei a sua escola, né? Quer dizer, naquela época já não tinha mais escola. Durou assim uma década, porque eu não parava quieta. Eu falei, não, eu quero um pouco mais, assim, para mim, sabe, para eu como artista. Então aí o que que eu fiz? Daí eu fiz doutorado em arquitetura, porque eu queria fazer em artes plásticas, mas a ECA estava lotado, não tinha mais vaga nenhuma. Aí eu fiz o doutorado, mas também como? Eu trabalhei com tridimensional, ou seja, tridimensional é para vestir o corpo, ou para você ter uma escultura não sei aonde, por exemplo, essa aqui é uma escultura enorme, mas eu fiz uma maquete. Mas até, olha, até eu mostrei para a Cris Bárbara, ela falou, opa, deu uma bela pulseira. Eu falei, Cris, tá bom. Aí eu tive que fazer em tamanho grande, só para você ver o tema da, da tese eram sementes do objeto, ou seja, qualquer objeto em arquitetura, ou em escultura, ou em joias, você trabalha com três dimensões, né? Então foi sim. isso que me incentivou a fazer, estudar o Platão, que era o cubo, tetraedro, etc. E eu fiz cada peça inspirada nos sólidos geométricos de Platão. Foi isso. Eu não E conhecia aí, essa peça. oi? Eu não conhecia essa peça ainda. Amei. Não, tá no quintal de casa aqui, porque agora vai ser doado para o Centro Cultural do Cariri, né? E eu estou vendo onde é que eu posso expor aqui em São Paulo antes dela ir para o Cariri, porque a Roselina Kagawa também é uma arquiteta, só que ela enveredou para fotografia. Ela é uma Uhum. super artista, ela já fez joia, já fez escultura, já fez gravura, mas o foco primordial dela, principal, é a fotografia. E lá agora ela está diretora do Centro Cultural de Cariri, que Ai, ela que vai legal. fazer para a gente também uma exposição de joias para lá. Ou então se prepare, Viane. Então, Miriam, conta um pouquinho para a gente esse seu olhar, como que você se tornou de toda essa questão da joalheria, da arquitetura, em uma curadora de joias. Qual é o Então, seu olhar? Como que começou esse caminho dessas montagens, dessas exposições, dessas escolhas? Como que é o seu olhar sobre isso? bom, isso eu até comecei a expor mesmo na faculdade. Ah, peraí, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Esqueci de falar. Bom, eu trabalhei um pouco com arquitetura não, com curadoria, mas também eu dava aula nas faculdades de arquitetura, de artes plásticas, de moda. Então, nessas áreas, eu me aprofundei de design, eu me aprofundei bastante, fui professora, por isso que eu também conheço muitas pessoas, e muitas delas fazem joias porque foram meus alunos dessas faculdades, né? E aí, você me perguntou o que mesmo? Sobre como que começou a A questão da curadoria. curadoria. Ai, eu viajo muito. Eu começo uma coisa, vou para outro canto. Mas a curadoria foi assim. Além de participar em curadorias da Ethel Leon, por exemplo, no Tomiotaki, eu participei numa exposição no MASP também, só com metal refratário. E depois eu conversei com a Renata Melão, onde o museu, a casa, ainda não era no local que se encontra hoje, lá em Pinheiros.
E eu fiz uma primeira exposição lá. Acho que, não sei se eu estou com o convite aqui, mas só para vocês terem uma ideia dos convites. Eu já fiz 6 exposições lá como curadora. Aqui são Reflexões Anéis, que foi em 2002. Aí eu fiz uma exposição lá e foi muito bom. Só que, sabe, gosto de apresentar nas exposições, eu gosto de apresentar as peças, fazer a cenografia, sempre ter uma, uma performance musical, que eu sempre convido o Caio Marcondes, não sempre, mas ele é assim, uma pessoa que transita com vários instrumentos, né? Agora ele toca com a filha dele, e um grupo chamado Quadril, da filha dele, e também performance corporal, porque eu fui bailarina desde 12 anos de idade, né? Então, eu estudei aqui, estudei em Nova York, estudei em Ann Arbor, e daí essa bolsa que eu ganhei da Fulbright, até te contar, eu não sabia se eu escolhia dança ou se eu escolheria artes plásticas. Eu falei assim, bom, eu acho que eu vou ter mais chance como artista plástica, porque eu já sabia fazer tanta coisa, né? Você pode se especializar na gravura ou na pintura. E fui me especializando em metal lá, onde eu estudei, né, e no Pratt Institute. Eu ganhei essa bolsa. Eu tive, não era joia, eles chamavam de joalheria. É metal. Você fazia gravura em metal. Eu tive que fazer gravura em metal, tudo metal. Eu tive que fazer joalheria, que era metal, escultura, que era metal também. Então, essas 3 áreas eu fiz muita coisa. Tem coisa aqui penduradas, não sei se dá para ver alguma coisa aqui, ó. É em Tá, metal, tá? os quadros. Gravura em metal. E que mais? Aí eu comecei a falar com a Renata Melão, que me recebeu tão bem. Eu fiz várias exposições lá, né? E depois ela mudou para esse prédio aqui, que foi um arquiteto que planejou também, né? Tá aqui, Tá dando para ver, sim. tá, né? Tá. Aí quando eu tinha algum tempo, não estava viajando para estudar fora do país, ou mesmo estudando aqui, eu não tinha muito tempo de ficar pensando em curadoria, mas eu consegui fazer 6 lá, já. A última, a última foi sobre anéis e participou da New York Jewelry Week o ano passado. As outras, tem uma que eu fiz junto com a Finlândia. Por quê? Porque eu fui convidada a expor as peças aqui do museu na Finlândia. Me convidaram, um espaço enorme para eu colocar todos os joalheiros, né? A exposição era sobre colares, então só tinha colar. Foi incrível. Depois eu te passo uns filmes que eles fizeram de mim lá. Bom, então eu levei a exposição para em troca. Eu achei que eu devia chamar essas pessoas, esses joalheiros que me convidaram para a Finlândia. Eu convidei para o museu. Então fizemos exposição Brasil e Finlândia. Foi muito bom. E que mais? Eu levei uma outra exposição, eu levei para Estônia, não, para. Oh, meu Deus! Para o norte, para a Suécia, onde mora Zete Lundin, que foi uma das alunas da Escola Oficina Joalheria. Ela foi aluna do meu primo, não minha. E ela hoje tem uma escola, ela tem uma galeria, 2 galerias. Ela é incrível. É E gostoso ver as pessoas se formando com a gente, começando com a gente e levando, né, isso em diante, assim. Então, realmente, tem professor que começou lá com a gente, que hoje tem escola, que tem... Então, isso é muito gostoso de ver, é gratificante, né? Você ser parceiro depois de alguém que começou com você. a Silmara de Oliveira tem outra galeria, mas é na Alemanha, também foi minha aluna.
Então, é interessante tudo isso, né? Então, estou escrevendo a respeito de toda essa minha vida, porque essas pessoas também vão aparecer nesse livro, né? A Zete, a Silmar e várias outras, Marina Lima, Marisa Portela. Então, é bom a gente ter um conhecimento, as pessoas de hoje terem um conhecimento do que foi a joalheria no passado. Inclusive, tem o Ateliê Mourão, que quem começou foi o pai delas, o Caio Mourão, e agora são as duas filhas dele, que são as que lideram lá, né? A Lívia e a Paula, e também tem um outro aluno delas, que também agora está fazendo coisas lindas, e eu chamei também para essa exposição. E então o Caio foi assim deslumbrante. Tem a Amélia Toledo também, que está expondo no MUBI agora, que acho incentivo vocês irem ver. Que mais? Bom, de brasileiras assim. Ai, tem mais uma do Nordeste. Espera aí que eu lembro o nome. É tanta coisa que eu me confundo, mas ela é do Nordeste, maravilhosa. Mas me Até conta ganhou. Ai, Oi, desculpa. Não, não, pode termina. Desculpa, é que de vez em quando a gente até pede desculpa. Ou a internet tem disso, dá uma falha, às vezes as pausas são diferentes, a gente começa a falar, quando vem o som, você percebe que interrompeu. Mil perdões. Tá, você que Eu faço comanda a aí. pergunta. Então, o que mais que eu vou falar sobre curadoria, né? Que você quis. Eu sou curadora de lá. Aliás, hoje, só para dizer bem, eu agradeço muito a Renata Melão e a equipe dela toda lá do museu, que é o único museu que sempre patrocina a exposição de joias. Até a Marina Chatchkov fez também uma curadoria uma vez, faz muito tempo atrás, mas era também naquela outra, não era agora nesse museu, era num outro museu, naquele pequenininho, onde a Renata Melão começou. Então, assim, eu vou sempre propondo, né? Quando eu preciso conhecer sempre outras pessoas, outros joalheiros, eu procuro, claro, no meu olhar, convidar as pessoas cujo trabalho eu conheço. E também, se a pessoa tiver algum problema, eu vou acompanhando o desenvolvimento das peças dessas pessoas. Então, é assim, eu vou continuar, né? Isso, mas conta pra gente sobre esse olhar, que eu acho que é a grande curiosidade, no bom sentido, né, dos criativos. Eu chamo de criativo, gente, porque aqui envolve tudo, tá? Eu não gosto desses rótulos entre designer, autor de joia, ourives, joalheiro, enfim, toda essa mistura de pessoas pensantes e criativas, cada um dentro da sua vertente, muitas vezes direcionadas, porque é uma escolha de vida e muitas vezes é uma escolha momentânea, dependendo do projeto que vai fazer. E eu acredito que a gente tem que ter liberdade, serenidade para escolher quando vai entrar num projeto totalmente artístico, quando num projeto mais industrial, se vale a pena, se não vale, o momento que você está de vida, de criatividade, enfim. Não gosto de rótulos e eu gosto, inclusive, de misturar essas coisas, fazer como a moda faz muito, né? De trazer algo inovador, conceitual e transformar isso talvez em coisas mais vendáveis. Mas tudo isso são outras discussões. Voltando aqui para a Miriam, dentro do seu olhar, como que você escolhe? O que que para você é um trabalho de um criativo que chama atenção e fala, poxa, eu queria essa pessoa na exposição? Porque esse trabalho tem o quê? Tá. Primeiro, deixa eu só explanar uma questão. Quando eu estava fazendo também um curso lá na faculdade, eu entrei na filosofia para aprender um pouco sobre algumas coisas, e de repente eu tive um professor, era como ouvinte, tá? Que eu frequentava lá na USP mesmo, que era lá do lado da FAO, a filosofia é, né, do lado da FAO, e eu fui assistir uma aula e o professor estava comentando o que é a palavra criação e o que é invenção. Aí ele falou, claro que eu uso muito essa palavra criação criativa, mas eu sei. Ele falava assim: quem cria é Deus.
é o superior, é Yahvé, ele sabia até o nome de Deus, que é Yahvé, Javé, Jeová. E quem não crê, que o homem inventa, não é demais isso? É É. interessante isso. A gente vai aprendendo coisas se a gente se aprofundar mais no assunto que interessa. Então, esse curso de filosofia que eu fiz, algumas aulas lá, alguns semestres, eu amei demais. Bom, Ai, aí outra Miriam, coisa. peraí, deixa eu completar seu raciocínio então, porque isso para mim, assim, agora bateu fundo, né? Bateu porque eu peguei um link de uma coisa. Uma das aulas, que hoje em dia eu estudo psicanálise, mas numa escola, assim, digamos que bem aberta, em questões holísticas, porque eu escolhi especificamente assim para ter um olhar, enfim, sobre todas essas questões. E um dos professores chegou uma vez numa das aulas que eu saí de lá e falei, putz, essa foi uma bordoada para mim. Que ele diz, gente, quando a pessoa trabalha com criatividade em si, o que que o artista muitas vezes quer? Viver e sobreviver da própria arte. Só que quando a pessoa começa a ter que pagar as contas e não ir morar embaixo da ponte, não ter o que comer, a partir do momento que tem que vender aquilo e sobreviver daquilo, ele acaba se deixando levar pelo mercado e sai do divino, e sai dessa conexão com Deus, e sai dessa conexão criativa. E que é assim, que a arte em si, ele fala assim, que é na versão dele, todo artista deveria sobreviver financeiramente de uma outra vertente, para deixar esse campo, essa ligação, esse religar divino livre dessa influência. Então, para ele, assim, é tão divino essa criatividade, talvez a gente possa usar essa criatividade de quem cria é Deus. E se você está nessa conexão divina, você, né, tipo, se religa a ele e que você não pode se vender para o mercado. Então, assim, só que a gente precisa se vender para o mercado para sobreviver e pagar conta. E aí é o que eu gosto de brincar. Por que não unir as duas coisas, gente? Por que não você ter um trabalho totalmente aberto? Porque para mim, todas as vezes que eu mergulhei nesse processo de questões conceituais com temas fortes, foi um processo psicanalítico, foi um processo de autodescoberta, foi um processo que sai coisas que você, né, assim, se renova, mas nem sempre é vendável. Então, por que não trazer as formas, trazer o conceito também para uma sublinha e trabalhar as duas coisas juntas? É um questionamento, é uma abertura de ideias, tá, gente? Não estou dando resposta para ninguém, nada é certo, nada é errado. A gente está conversando sobre essa questão do Sim, criativo e da atuação divina. E eu achei sim, lindo isso né, que ele falou, e realmente caiu uma ficha que eu falei, não, não pode misturar mesmo, porque é muito poderoso essa conexão criativa quando a gente se permite mergulhar sem pensar no processo de venda. E eu também entendo que a gente precisa vender. E aí, é lógico, tem lugares para vender isso como arte, como é outra linguagem, como que juntar tudo isso, né? Enfim, mas vamos voltar, que eu não podia perder. Quando você falou, eu falei, gente, você não, achei deu um ótimo. bico na cabeça, eu precisava. Desculpa. Não, tá ótimo, tá ótimo. E tanto é assim, por exemplo, você até mexeu um pouco comigo, porque eu falei assim, eu não vou querer fazer joia para vender, que as pessoas queiram usar e me encomendar. Eu quero uma joia assim, assim. Não. Ou você compra o que eu produzi, inclusive na época só estrangeiro comprava, era impressionante. Engraçado, né? E professores da USP, lá da faculdade, que compraram para a mulher deles. Bom, é, para que, como é que eu sobrevivi? Eu dei aula nas faculdades, como eu falei no começo, então eu tinha como sobreviver, porque eu lecionava nas faculdades, curso de design, de, de arquitetura, de vários, né? E aí eu fiquei, não, então ótimo, não preciso fazer joias para venda. Tanto é que, entre parênteses, tem joia que eu, se a pessoa quiser, eu faço uma cópia. Rodando fazia sete cópias das esculturas dele, então eu faço assim, eu copio ele, eu faço sete cópias da minha joia, se alguém quiser. Nunca cheguei a isso, não. Mas eu já fiz várias cópias, algumas cópias de joias que eu fiz para mim. Aquela é a minha.
Tem uma Uhum. que eu, né? Uma eu fiz para o museu que está lá nos Estados Unidos, de gemas. Eu falei, mas como é que vocês vão aceitar um colar que eu fiz em nióbio titânio? Não é com gemas, mas ele falou, não importa, eles gostaram, ficou lá, né? E é mais interessante essa questão, né? Agora, que mais? Voltando então, vamos voltar para o seu olhar de curadoria. Quais são os pontos que você olha num trabalho desses criativos Ah, que te sim. chama atenção e fala, poxa, quero trazer essa pessoa para participar das exposições onde você é curadora. Que olhar é esse? O que te chama atenção? Então, eu muitas vezes, muitas pessoas, professores das escolas me indicam assim, olha, essa pessoa é interessante. Aí eu vou conhecer o trabalho de cada um, entendeu? É difícil, não é brincadeira. Você imaginou, 36 pessoas expõem, eu tenho que ir atrás de 36, chamo as pessoas para virem aqui em casa, para ter uma aula particular, elas mostram o trabalho delas, eu dou, se precisar dar algum auxílio por algum motivo, em algum aspecto, tudo bem, eu dou. E elas aceitam. Mas geralmente quase nada, porque o trabalho dessas pessoas que eu gostaria que expusessem lá no museu são espetaculares. Olha, eu vou mostrar só uma coisa aqui, antes que eu esqueça. Olha só, olha o trabalho que a gente que faz, desenvolve uma joia com papel reciclado, onde vende os ovos. Isso é papel reciclado. E tem gente que está trabalhando com isso já. Claro que tem um modo de você deixar ele pastoso, né? Outra coisa, a Paula Schnapp faz joias também, vai expor agora em Nova York com a Dorine. Ela me deu as folhinhas, não tem um saco de rolha, porque ela sabe que eu também trabalho com folha, folha de vinho, e aliás, eu gosto muito de vinho. Outra, Somos duas. aí eu tenho, meus pais têm uma casa na praia, e eu plantei lá 15 pés de coco. Então, tem muito coco. Eu falei, claro que eu vou trabalhar. Essa é a casquinha do coco, entendeu? As fibras que envolvem o coco. Também trabalho com isso. Outra coisa que eu trabalho, que eu gosto de mostrar para o pessoal, que não precisa ser só material metal, não, mas casca de ovo. Eu fiz um colar de casca de ovo. E fica lindo mesmo. Não tem agora para mostrar, porque não sei nem onde. Está tudo guardado, sabe? Minha casa virou um museu. Eu tive uma Aqui, aluna que fazia laca com casca de ovo. Nossa, ficava incrível. olha, pois é. Também tem, olha, as capinhas dos vinhos de estanho, entendeu? Ou é plástico, ou é estanho, ou é alumínio fininho. Tem vários, né? Tá vendo? Dá para ver? Uhum, tá. Então, na verdade, Então, tem sim, muito. ter materiais diferentes é uma coisa que chama o seu olhar. Exatamente, já está respondido uma questão aí. Claro, eu gosto de explorar esses materiais. Então, eu sou uma coletora de material também nas caçambas, porque como eu trabalho muito com madeira, eu vejo, por exemplo, reformando um apartamento. O pessoal joga a palma no lixo para colocar o material mais cimentado, né? Entendeu? Porcelanatos. Então, acho bonito porcelanato, mas eu jamais trocaria um pau-marfim do solo da minha casa por porcelanato. Eu tenho porcelanato aqui no quintal, na cozinha, entendeu? E então, por exemplo, essa história com a madeira, eu tenho desde criança que eu sou maluca por árvores, entendeu? Eu tenho uma ligação muito grande com árvores. Então, olha o que eu fiz. Claro que depois virou alguma coisa, virou joia, né? Ó, não sei se dá para ver. Eu Tá dando para ver um pouco, sim. São vou vários pegar, galhos, né? Uma vou pegar floresta, uma praticamente. pequenininha, olha. É uma joinha, uma arvorezinha fundida. Então, eu quero eu tentei fazer uma por dia para completar um ano, mas não consegui.
Mas eu vou conseguir um dia. Aqui, eu peguei essa fatia aqui, olha que fininha que é. Tem ouro atrás para colocar ser um broche, tá? E aí, o que que eu coloquei aqui? Eu só poli e coloquei fiz um traço de grafite. É isso aqui. É super leve, super leve. Aí expus em vários lugares também isso. Aí eu faço umas maiorzinhas, né? Umas árvores. Aí já são esculturas. Isso que eu falo. Na joalheria, quem trabalha com metal, ele pode fazer ambas as conversas aqui, as expressões. Com E certeza. aqui eu tenho, não sei se dá para ver, Colar dá. aqui já você disse, é o titânio, né? Eu comecei a trabalhar com titânio, não se fazia nada aqui no Brasil com titânio, nem nióbio, nem tântalo. Eu comprava tudo nos Estados Unidos, aprendi lá, aprendi a anodizar lá, e daí que eu fui descobrir que o Moreira Salles, o Instituto Moreira Salles, eles também são os proprietários da grande extração de nióbio. 75% da extração de nióbio no mundo fica no Araçá, Minas, né? Depois é na África e tem mais um país também que tem bastante, esqueci onde é que é, mas tudo bem. Mas o Brasil é o maior deles. Aí eu fiz esse colar com titânio, e também com gemas e prata. Bom, aí o que acontece? Até o pessoal lá do Moreira Salles, lá do Araçá, me convidou para fazer uma escultura em nióbio. Mas minha escultura era tão grande, ele falou: não, não vai dar, é muito caro, é muito trabalhoso. Então, não fiz, mas eu fiz ele em tamanho pequeno. Eu tenho uma coleção de joias não, esculturas, todas em nióbio, tântalo. E tântalo é caríssimo, tem pouca coisa com tântalo. E nióbio, tântalo e titânio. São todas coloridas. E essas eu expus no MASP, acho que foi, né, lá para há uns 20 anos atrás, uma coisa assim. Foi Tá. muito bonita essa exposição também. E que mais? Ó, tem um recadinho aqui para você, da Ivete Catani, pedindo A para te Ivete lembrar Catani. Ivete do Catani. grupo OB aqui, que você conduziu as discussões com os participantes e depois organizou 2 exposições no Brasil com a Galeria Virgílio, em São Paulo, Ateliê Mourão, no Rio, enfim. Ai, olha, ela tá lembrando de coisa que eu estava. Porque E que assim, depois foram mostradas na Suécia. Conta a história aqui pra gente. então, ela é demais. A Catane, ela é do Rio Grande do Sul, foi morar aqui, depois foi para o Rio. Eu falei, não, fica aqui. Ela falou, não, eu vou estudar. Desenvolveu uma tese de doutorado falando sobre a história do Caio Mourão. É ótimo isso, maravilhoso. E ela é muito amiga das filhas do Caio Mourão. E ela faz umas joias maravilhosas. E claro que eu convidei ela para expor. E ela também trabalha com metal reciclado. Ela foi uma das primeiras a trabalhar com metal reciclado. E continua. Né, Ivete? Então, gente, ó, para vocês irem pegando aqui as respostas, né? E quem quer ter um trabalho aí junto com a Miriam, enfim, a gente tá, né? Uma das coisas que atrai o olhar dela são materiais diferentes, enfim, uma pesquisa mais profunda aí sobre possibilidades de materiais inovadores e também os conceitos, né? E todos esses, a questão conceitual ali por trás da peça. Vão anotando, vão fazendo checklist porque quem quiser participar de algumas exposições com ela, depois eu Ótimo. vou deixar o e-mail, ou enfim, o Bem, Instagram, o contato que ela passar, para vocês conversarem diretamente e realmente ter essa troca, né? Passar pela curadoria, enfim.
eu vejo a proporção que as exposições chegam em questão de alcance mesmo, então sempre, né, começa um estágio aqui no Brasil e as exposições vão andando pelo mundo e você vai acompanhando a exposição, caminhando aí pelo mundo todo. Então é um trabalho muito bonito que a Miriam faz dentro de toda essa questão de curadoria. Então, para quem tem esse trabalho de uma joalheria conceitual, de uma joalheria com materiais inovadores e quiser levar as joias a serem conhecidas pelo mundo, depois entre em contato com ela, porque vale muito a pena. Enfim, vai antes até antes da gente entrar aí, né, nos próximos eventos, enfim, conta uma coisa para mim, Miriam, qual é o seu olhar, o que que você acha que vem, né? Quais são as tendências, o que que você acha que, como essa joalheria hoje caminha? Como que você olha para a joalheria hoje no mundo, pelo seu olhar? Eu sei que são enormes vertentes, mas pelo seu olhar, o que que você diz que essa joalheria, para onde ela segue? Pois às vezes tem pessoas assim, amigas e parentes, tirando sarro, né? Brincando comigo. Você virou uma lixeira, porque eu na praia eu pego algumas coisas, sabe? Retalhos. Outro dia eu peguei uma havaiana cheia de casquinha, de conchinha, recheada de conchinha. Aí eu falei, eu não vou deixar, essa natureza já fez o trabalho, eu não preciso fazer, não. Mas, por exemplo, tem a Mana Bernardes, não sei se a Mana Bernardes foi também uma das primeiras meninas, porque ela é bem jovem, né? Começou jovem, e ela fazia trabalhos com os plásticos da Coca-Cola, mas era mais plástico verde, de Guaraná, sabe? Lindo, lindo. E ela expôs também em São Paulo. Foi, o trabalho dela é maravilhoso. É bom pesquisar o nome dela. Não tenho visto mais ela, porque não sei se ela teve filhos, ela está morando assim, em um lugar mais escondido, lá no Rio, mas ela vocês podiam procurar ela no Google, vocês vão ver o trabalho dela maravilhoso também, não posso esquecer dela. E do grupo Orbe, foi assim, como era assim, muito, não é que fiquei amiga do Caio, né? Porque o Caio estava em São Paulo, ele foi visitar a escola, a oficina, e lá que a gente começou a trocar ideias. E depois eu soube que ele faleceu, mas aí eu conheci as meninas já grandonas, grandes, e elas continuaram com o ateliê do pai. Maravilhoso lá, tem tudo. E elas têm uma abertura grande para poder sempre ensinar coisas novas. Foi aí que eles me chamaram e eu comecei cada 2 meses dar aula lá. E meu CP dava com elas, né? Foi assim, muito a Paula e o João Vilaco e também a Lívia Mourão, maravilhosos os três. E eu fiquei fazendo isso até a gente formatar uma exposição que pusemos lá na casa da Lívia e da mãe da Lívia e do Caio lá na Ipanema. Foi maravilhosa, a casa é maravilhosa e foi muito bonita. Aí depois nós trouxemos para São Paulo, no barco, B Arco. Não sei se você lembra dessa. Já o barco agora é da Isabel. A Isabel agora abriu uma galeria lá no Brás, acho que no Brás, não lembro o dia. Bom, eu preciso visitar. E foi isso. E a Orbe, o grupo Orbe, pena que não deu continuidade, mas aconteceu. Enriqueceu também o nosso repertório do caminho da joalheria contemporânea, né? Agora, tem outra coisa que eu gostava de falar. Eu gostaria de falar o seguinte. Essa história que você contou, que eu queria voltar ao assunto sobre a design, arte, porque assim, eu penso assim, você imagina uma árvore, um tronco da árvore, e daí, de repente, tem 2 galhos. Foi assim que aconteceu com arquitetura e engenharia. Olha só, não tinha curso de arquitetura no passado, era só engenharia. Aí, da arquitetura, abriu 3 mais 2 galhos.
era design, acho que é só isso. Bom, mas depois de design, o design abriu com moda e com joalheria. Então, vai se formatando tudo, né? Vai crescendo, não é que desmembramos, vai acumulando, vai repartindo os interesses para cada um de nós. Quem quer fazer como design, faz. Quem quer fazer como arte, também desenvolve como arte. O meu é arte, né? Eu não saio disso, quer dizer, eu tenho muitas peças que têm tudo a ver com o que eu faço com a escultura e com a gravura. Então, é tudo uma coisa interligada entre as minhas técnicas de produção artística. Mas, claro que tem espaço para todos. E na moda também. Aliás, eu dei a última... Não, eu dei no IED. Dei no IED. Você sabe disso. Você está no IED. Eu dei na Santa Marcelina. E Santa Marcelina tinha calçado, dividido em moda. Calçado, tinha chapéu, tinha joia, tinha bolsa, tudo separado. Era incrível como era lá. Então, dentro da moda, você tem tudo. E lá, conheci muitos alunos no IED também, tive muitos alunos incríveis, ousados mais do que eu. Uma delas, vou te contar, ela também faz interpretação artística corporal, é maravilhosa. E ela até fazia assim uns papéis amassadinhos, sabe? Da Lígia Moreno, muito legal. Então é isso, cabe muita coisa dentro da joalheria, né? Pode se Sabe, e é a especificar. mesma árvore, né? É o que você falou assim, é a mesma árvore. Então, se a gente pensar que nós somos o tronco, você vai se aprofundar. É claro que se você vai para um olhar artístico, olhar técnico, fica esquecido. É claro que se você vai fazer muita bolsa, você vai se especializar nos detalhes da bolsa. Isso é meio que óbvio. Mas não significa que se você não se empenhar e resolver as questões técnicas, você não possa desenhar sapato, né? Porque a criatividade, a linguagem, o olhar, os conceitos estão ali. Então, acho que é isso que para mim, eu não gosto dos rótulos. Eu acho que assim, nós somos o tronco da árvore. Se hoje esse galho está crescendo a mais, não significa que o outro galho não faça parte de mim. Significa que esse aqui está com mais sol, foi mais iluminado e está crescendo para lá, né? É Eu mais ou concordo, eu também não gosto de rótulo, não. menos por ali. Mas então, ó, dentro de tudo isso, que dica que você daria para quem está começando na joalheria, para os novos designers, para os novos criativos, para as novas pessoas pensantes dentro dessas inovações todas, que conselho você daria? Olha, primeira coisa, vai para uma escola de joalheria aprender as técnicas básicas. É primordial, né? Primeira coisa que vai acontecer, você vai serrar metal, bem mais difícil do que serrar madeira, certo? Bem mais complicado. Vai aprender a dobrar o metal, vai aprender a soldar o metal, e cada metal possui uma solda diferente. E outra, gemologia. O Brasil, bom, não preciso nem falar o que o Brasil em questão de gemas, né? Eu fui para Tocantins e me deparei numa praia que eu pisava nos cristais, você acredita? O Brasil está... Bom, e quando você pega avião e voa sobre Minas Gerais, eu olho para baixo e só vejo assim, uns buracos que são extraídos alguma coisa. Então, tem que ir para uma escola, tem que treinar. Depois, claro, juntamente com isso, fazer pesquisar o que os outros artistas fizeram. Né? Não tem no Brasil só, imagina. Se você for para Grécia, Roma, nos museus, mesmo nos países nórdicos, onde eu levei exposições para lá, é uma loucura. Tem Índia, sempre tem coisas para pesquisar ao redor do mundo. E no Peru, eu fui para o Peru e visitei o Chile. Bom, em suma, tem que fazer pesquisa. Vai, entra lá no Google, porque hoje é a praia dos jovens, que a minha não é, mas tudo bem.
Entra no Google e faz a pesquisa, né? E tem livros publicados. E quem quiser vir visitar minha biblioteca, sinta-se à vontade. Marca um horário comigo e venham. Vou fazer isso com você, Biane. Vou aí tomar um café para a gente papear, porque realmente, assim, é sempre muito gostoso estar na sua presença, sempre, nossa, não, eu de verdade, desde que eu te conheci, tem coisa que a energia bate, né, que a gente traz do coração, gente, tem coisa que é inexplicável, assim, né, tem uma sinergia, e eu realmente te admiro muito, te acho super simpática, super aberta, é muito gostoso estar na sua presença, de verdade, não é porque a gente está aqui em público. E, Eu gente, eu não queria sou. aproveitar e falar assim, quem É. quiser agora abrir microfone, câmera e participar, a gente já está um tempinho aqui, daqui a pouco precisa encerrar, enfim. Então, aproveitem para fazer perguntas, aproveitem para abrir as câmeras. Ah, Quem sim. quiser mandar no chat também, como a Ivete mandou, pode mandar, eu passo a pergunta aqui. Fiquem à vontade, vamos transformar agora, né, numa sala aqui de bate-papo. Fiquem à vontade para participar, porque, né, daqui a pouquinho, infelizmente, a gente começa a ter que terminar, enfim. E trazer também, então vamos aqui para o último assunto antes da gente abrir para todo mundo. Fala um pouquinho sobre essa sua questão, né, esse seu olhar tão voltado também para a sustentabilidade, que a gente sabe que é uma bandeira sua tudo isso, né? Sim, muito. A Maria está perguntando se o vídeo vai ficar disponível. Sim, ficará disponível. Se tudo der certo, ele vai ficar gravado e a gente manda o link para vocês. Tá na mão da Biane, porque eu de digital, o pessoal já me conhece. Não, mas vai, tá gravando. Ó, vocês podem ver, ele está gravando. Eu acredito que sim, que a gente vai conseguir disponibilizar o vídeo, sim. E até aproveitando o gancho da pergunta, enquanto você vai aí formulando, Miriam, enfim, né, desses contatos novos com a questão do curso online, né, a gente dentro da própria faculdade, eu assisti uma palestra da gemóloga, que é a gemologista, que é a Andressa, né, esqueci o sobrenome dela agora. E ela fala muito dessa questão, a diversidade absurda que a gente tem de gemas no Brasil e como a gente, que é quase um presente, é uma questão, é um acaso da natureza e que aí você vai lá, retira, lapida e aí quebra a pontinha do tequinho e perde todo o valor. E assim, como que você, por ter lascado 5% daquele material, pode dizer que ele perdeu tanto valor assim? E aí a tese do doutorado dela, ela traz todas essas questões de como você trabalhar através da arte, do design, de tudo isso, a possibilidade de reutilizar todo esse material que já foi garimpado, que já foi feito, já foi extraído da terra. E que né, e que é realmente assim divino aquela combinação, trazer aquele brilho, aquela pedra, aquilo tudo para ser jogado fora. Que quando você joga fora, enfim, quando você acha que aquilo perdeu o valor, o quanto de material, quanto de foi trabalhado, né, na extração. Então também é um trabalho lindíssimo desse ressignificar, desse reutilizar as perdas e sobras de um olhar tradicional. Então, assim, tem coisas muito bonitas que vem vindo. O trabalho da IBBank também de trazer esse ouro de reuso, ele já foi retirado do planeta, né, da terra, do fundo. Então, por que não reutilizar tudo isso que a gente já tem aqui para fora em processos que realmente vão ser muito menos poluentes? A gente precisa ter esse olhar, né? E materiais, é o que você falou, você vai na lixeira para catar e ressignificar. E as pessoas não dão valor para a própria gema, para o próprio material de joalheria, porque ela lascou. Então, fica aqui uma provocação para todo mundo também. Revejam seus conceitos, revejam como a sua criatividade pode transformar tudo isso, né? Sim. Caçamba, caçamba, tem muitas caçambas na rua. De vez em quando eu acho coisas maravilhosas, peças maravilhosas, né? Não, sim, com certeza. Reolhar para o descarte com a sabedoria de inovar dentro de tudo aquilo, né?
Sim. Enfim, gente, o que mais? Miriam, quer falar sobre algum ponto em especial? Quer deixar algum recadinho especial para a gente começar a encerrar? Hum, eu acho que. Ah, você comentou até comigo sobre tendência, né? Eu assim, na minha cabeça, para mim, eu não sigo tendências, mas existem tendências, óbvio. Eu acho que pode até ser considerado tendência esse momento que nós descartamos muito lixo e re, resgatamos esse lixo para poder transformar numa obra de arte. Sim, com Então, certeza. pode ter, é o momento atual, porque imagina, 50 anos atrás não tinha essa história. Quer dizer, hoje está terrível, né? Terrível isso tudo. E eu já fui 5 vezes para a Amazônia. O que eu vi, eu não posso acreditar. Os indígenas, por exemplo, nos rios não podem pescar, porque tem aquelas cercas de madeira quadradas assim, ficam na borda do rio. E eu andando, né, navegando, ela falou: o que é isso? Aí ele explicou: ali está a extração de ouro, onde tem muito mercúrio. Ou seja, essa etnia não pode mais, essa aldeia não pode mais comer peixe do rio. Eles vão caçar. Sai e voltam, sei lá, 4 dias depois. É terrível a vida deles, né? Então, tá tudo assim, desabando. Eu via também o que mais? Aqueles barcos enormes, ou mesmo caminhão no fim do dia, mais de noitinha para ninguém ver, percorrendo as estradas de terra, mas cheio de toras, de árvores assim, incrivelmente, com uma medida assim extraordinária. Quer dizer, sei lá, quantos décadas, 100 anos, 200 anos, 300 anos ou mais estão vivas lá e vão arrancar? Dói, né? É um ser Não. vivo, é tudo ser vivo, nós somos ser vivos. Olha, engraçado, né? Só para falar uma coisa que eu lembrei agora. A minha filha, quando começou a falar, e eu estava assim na praia, na casa dos meus pais, e no colo, ela apontava assim: Mamãe, quem fez? Olhava para a lua. Daí ela olhava para a florzinha, ela apontava, falava: Mamãe, quem fez? Eu falei: gente, tudo é maravilhoso, tudo é criação, tudo é precioso, tem que respeitar tudo. A gente tem que também, em primeiro lugar, respeitar nosso ser humano, né? Quer dizer, você vê tanta loucura, tanta barbárie, tanta falta de amor, aí não dá, né? É complica. Só fica entre nós, os que se amam, o que se entende, o que se pode ajudar o próximo. É ter um olhar mais humano, né? Mas Lembrar não quer, que porque um a arte, consumo consciente, né? Que é aquela coisa não é para descartar e nem realmente destruir, porque aí se torna destruição, né? por exemplo, eu tenho pé de mamão aqui. Você acha que eu compro mamão? Eu vou, deixo amadurecer e como mamão. É, Meu mamão, as ervinhas, vou plantando as ervas e coloco na comida. Quer dizer, tudo foi feito para nós, tudo. Só que o homem, bom, como arquiteto, eu estou te falando, urbanisticamente, nós não podemos construir perto de rios, em beira de praias, em montanhas, porque desabam. Toda a loucura que está acontecendo hoje é por causa disso, porque o homem não está respeitando cada lugar que existe. O lugar da árvore, o lugar do mar, o lugar do rio, né? Bom, aí eu vou começar a falar demais. Mas, gente, alguém tem mais alguma perguntinha aqui para fazer para Miriam? Alguém quer abrir o microfone aqui e conversar? Aproveitem agora. Então, enquanto aí alguém quiser ir escrevendo ou ir perguntando, pode abrir, tá? Pode levantar a mãozinha, enfim, a gente está aqui, podem interagir. E Miriam,
Fala um pouquinho sua próxima curadoria, seu próximo evento, já tem alguma coisa em mente? Como estão essas questões? Tem, mas como já levei projeto e não tive resposta ainda, eu vou ficar aquela caladinha. Então tá joia. Aguardamos a surpresa, tá? E aí, gente, quem tiver interesse em participar né, de toda essa curadoria, desse olhar aí encantador que a Miriam tem dentro da arte, dentro da joia artística, por favor, depois entre em contato com ela. Eu vou deixar todos os contatos para vocês disponíveis quando eu conseguir subir tudo isso, né, no link na descrição. Quem não conseguir, pode me mandar, depois eu mando para vocês também. E vou deixar o convite, amanhã tem uma outra live, e aí trazendo outro olhar, o olhar da indústria para vocês, o como a gente pode trazer a tecnologia para a criatividade, para também ser viável de ir além. E eu gosto de misturar, assim, não é por acaso que chamava mix, né? Porque eu realmente gosto de misturar todas as possibilidades. Então, agora, em vez de escor serra na mão com serra, tem aquela que é a base de. Oi, O corte a laser corte a laser. Eu cortei tem. muita coisa a laser. Essa joia, essa aqui é cortada a laser, esses canudinhos. Então assim, gente, e para mim, a união da tecnologia com o autoral, de unir as forças, é também uma das tendências que a gente pode falar, a questão da Sim. sustentabilidade, a questão de materiais inovadores e a questão da união desses dois polos, né? O industrial e o autoral. Mas, enfim, esse é um papo também para amanhã, a questão da industrialização dentro da joalheria e como a gente pode se utilizar de tudo isso para abrir novos horizontes. Então, eu convido vocês. Amanhã vai ser 7h30 da noite. Essa semana vai ter muito conteúdo. Semana que vem também. Então, para quem não quiser perder nada, quem quiser participar da jornada do design de joias, clica lá no link da bio do Instagram. Esqueci que a gente não está no Instagram, né? Já estou me despedindo como a gente estivesse no Instagram. Lá no link da bio do Instagram tem o link para vocês participarem de tudo isso, tá bom, gente? Então, Miriam, agradeço de coração sua presença aqui. Foi um momento muito especial, enriquecedor, é inspirador sempre uma conversa com você, com esse seu olhar tão amplo da joalheria, sabendo, né, de todas essas ramificações que ela permite, e sempre trazendo para um olhar de expansão, expansão em técnicas, expansão em levar o nome de todos para o mundo. Então, eu acho que se tivesse que resumir seu trabalho em alguma coisa, eu traduziria nisso, numa expansão de olhar, né? Numa expansão de Hum. vida. Então, parabéns. Ai, Diane, eu amei estar com você. Eu fico assim, um pouquinho nervosa, né? Porque eu não estou acostumada a aparecer assim falando. Eu dei aula a vida inteira, mas falando digitalmente, É imagina, diferente. eu tenho televisão aqui há 7 anos, não assisto. Ai, meu Deus. Eu sou assim, eu não gosto muito, né? É isso. Mas foi um treino muito especial e uma paciência também, uma Ah, amorosa não. de dar Não, certo, né? Dar certo deu hoje. certo, no fim tudo deu certo. E eu acho que isso que você falou assim, eu sempre, né, dei aula também, a educação foi algo que eu escolhi na vida, não foi algo que veio com acaso, foi uma escolha. Eu realmente abri mão de outras possibilidades para entrar na educação, então eu amo isso. Dei muito tempo aula dentro da Mix, estou dando aula dentro do IED, que para mim é uma questão inovadora, e agora a questão do online. Então, assim, quando a gente usa a tecnologia para estar perto, a gente está longe, mas não deixa de estar aqui, né, cara a cara, a gente podendo conversar, eu perdi o medo porque consegue ter uma proximidade. Lógico, nada como tomar um café e conhecer sua biblioteca, mas a gente consegue ter uma proximidade muito grande com o aluno. Então, é questão da gente também reolhar essas tecnologias e ganhar tempo e ganhar momentos diferentes.
É aquela coisa, é a ramificação da educação. A bancada sempre será necessária e é insubstituível. Outras questões, como o desenho, o desenvolvimento, né, do processo, do olhar, as pesquisas, enfim, a identidade, a busca pela identidade. Hoje em dia eu falo, nossa, eu tinha tanto preconceito, mas é viável. Agora, a gente nada substitui a mão na massa. Nada. A mão na massa precisa. É outra história. O virtual, a gente entra muito profundamente em muitas questões, mas a mão na massa sempre será insubstituível. Corretíssimo. Mas então é isso, gente. Muito obrigada para quem conseguiu estar aqui, para quem, né, nos acompanhou aí nessa odisseia, mas no fim deu tudo certo. Agradeço mais a participação de todos vocês aqui também, tá joia? Então é isso, Miriam. Obrigada mais uma vez. Vou saindo, tá? Joia. Até mais, gente. Abraço. Abraços.